escritor fracassado se muda para o interior dos States com a sua família. Na tentativa de reviver a sua carreira, ele planeja investigar a misteriosa partida para o além de outra família e o desaparecimento da filha deles, que olha só, aconteceu na mesma casa para onde eles acabaram de se mudar. Não bastando isso, o escritor encontra rolos de filmes caseiros na propriedade que mostram as mais terríveis finalizações, não apenas da família investigada, mas sim de várias outras, sendo que todas elas têm um elemento em comum: a presença do integrante da banda Slipknot. Essa história de A Entidade, ou Sinister, como foi chamado lá na terra do tio Sam. Neste vídeo eu vou te dar um resumão da história e mostrar jeito de derrotar a assombração que aterroriza a vida das pessoas. Mas antes já canta uma linda música de Deus pra ativar esse botão do like. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia quando vemos uma filmagem retrô de 4 pessoas brincando de gangorra com um tronco de árvore que está sendo serrado. Infelizmente, a física do filme é realista e eles levam a pior abrindo a nossa contagem de presuntos. Algum tempo depois, vemos a família Oswald se mudando para essa mesma casa. Temos a mãe chamada Tracy, o filho mais velho chamado Trevor, a caçula Ashley e o pai Ellison. Nome bosta, eu tenho consciência disso. Que me leva a pensar no porquê do roteirista não ter criado um nome mais americano para esse cara, como Dave ou John, porque ninguém merece ser chamado de Ellison. A gente descobre que Ellison é escritor de livros sobre investigações criminais. Ele basicamente acha que a polícia não é muito competente em encontrar soluções para crimes nefastos e fala disso em suas obras, o que torna meio impopular com os oficiais da lei. No dia da mudança, Ellison recebe uma visita do xerife da pequena cidade, que não tá nem um pouco feliz com a mudança dele para essa propriedade. O xerife ainda pede que ele se mude de volta para onde veio, mas Ellison se recusa, já que o plano dele é investigar o que aconteceu com aquela família na árvore e onde tá a filha desaparecida dele chamada Stephanie. A sua mulher então pergunta o porquê do xerife ter passado por lá e questiona se eles estão morando numa cena do crime, o que o escritor jura de pé junto que não. Aí já vão 2 dicas pra derrotar esse longa. Primeiro, nunca se mude para um lugar onde as pessoas foram brutalmente finalizadas do plano terrestre. Segundo, nunca minta pra sua mulher, ela sempre vai descobrir e fazer da sua vida um inferno. O plano de Ellison é ter inspiração para escrever o seu 4º livro, já que os 2 anteriores venderam tanto quanto os ingressos de Shazam 2. O destino então resolve ferrar mais um pouco a vida do cara ao fazê-lo encontrar uma caixa dentro de sua própria casa. A embalagem tá cheia de rolos de fita que pertenceram a outras famílias, mas calma que piora, porque um escorpião vai pra cima do cara, sendo abatido pelo escritor logo em seguida. Já era! Ellison vê a primeira fita e nela a gente assiste a família do início do filme se lascando novamente. Olhando atentamente dá pra perceber que a pessoa mais próxima do galho poderia facilmente ter se salvado se apoiasse os pés no tronco principal. Seria um saco ficar ali esperando que alguém aparecesse por um milagre, mas pelo menos é melhor do que seguir a luz no fim do túnel. O cara fica com o rabicó na mão por um momento e até chega a ligar pra polícia. No entanto, a curiosidade e a chance de ficar montado na grana levam a melhor, e ele desiste de reportar a existência da caixa do mal. Olha só, nesse momento ele poderia ter criado um backup digital dos filmes caseiros. Dessa forma ele poderia ter continuado a sua própria investigação e ao mesmo tempo ter entregado os rolos de fita pra polícia, mas deixa pra lá. O escritor fica empolgado com a Netflix medonha e coloca a segunda fita no play. Ele vê outra família curtindo a pescaria tranquilamente num domingão, quando acontece um corte abrupto mostrando os parentes acorrentados dentro de um carro trancado com correntes. Alguém misterioso joga uma bombinha de São João caprichado, que contribui com a nossa contagem de presuntos. Antes de partir para a terceira fita, Ellison ouve um barulho sinistro na casa, saindo para investigar. Do nada, o filho mais velho sai de uma caixa de papelão ao ter um estranho pesadelo hiperrealista. O escritor então leva o moleque pro quarto acordando. No dia seguinte, todo mundo vai pra escola, deixando Ellison sozinho para assistir a terceira fita. Nela vemos outra família que com certeza não tirou a sorte grande ao ter os 4 membros dela sendo puxados por uma piscina. Como eles estão amarrados, não tem como escapar dessa. No entanto, não é isso que chama a atenção de Ellison na gravação, e sim a presença do integrante do Slipknot que tá assistindo tudo de dentro da água. O escritor então começa a ficar paranoico com essa treta, mas mesmo assim resolve continuar a investigação. Naquela noite, o curioso continua vendo as fitas até uma delas enrolar no projetor e a parada pegar fogo. Na ânsia de garantir que aquele material não se perca, Ellison dá uma pesquisada rápida no pai dos burros, descobrindo como remendar a fita e ainda por cima como converter tudo isso para o formato digital. Dessa forma ele pode ter os vídeos no notebook e analisar todos os detalhes sinistros. O mais bizarro é que o cara realmente encontra algo interessante no quarto vídeo, onde uma família
família de 3 pessoas é tramontinada pelo cameraman. Essa mesma gravação mostra uma parede da casa com um símbolo capirotesco que Ellison não reconhece. Então ele simplesmente decide dar um print da parada. Na manhã seguinte, toda a tranquilidade do lar vai pro saco, já que a esposa do escritor desce o sabugo no filho mais velho do casal, só porque o danado desenhou os antigos moradores da casa brincando de corda com a árvore. Olha só, isso não é tão ruim assim. Na minha época de escola, a garotada geralmente caprichava no desenho dos pingolinhos alheios. Esquece isso, porque Ellison continua vendo a parada, só que dessa vez a sessão whisky com capirotagem interrompida por estranhos barulhos vindos do sótão. Cara, tá de madrugada e você tá vendo uma parada rodeada por energia negativa, o que é uma péssima combinação justamente no horário onde as forças do tinhoso estão mais ativas. Sendo assim, investigar uma parte isolada da casa é sempre uma má ideia nessas circunstâncias. Mesmo assim, Ellison vai e vê que a tampa da caixa das fitas tá se mexendo. Ao levantá-la, ele vê uma serpente de baixo que logo se apressa em fugir de lá. Olha só, sai pra investigar. Lá, pra sua surpresa, o escritor encontra a caixa com as filmagens, mostrando que de alguma forma Bagul conseguiu recuperar a parada. Não bastando isso, ele também encontra cortes estendidos das filmagens e põe a parada pra rodar. Nessas novas gravações, ele vê que as famílias foram finalizadas pelos próprios jovens desaparecidos sob a influência da entidade do mal. Ellison também recebe uma ligação do policial que diz que o danado não deveria ter se mudado da casa anterior, já que todas as famílias que se lascaram fizeram exatamente a mesma coisa depois de morar numa casa onde a família anterior havia sido finalizada. Ou seja, o Bagul domina um dos filhos, atormenta a família até que ela se mude. Isso de alguma forma encerra o processo de possessão, fazendo esse filho ou filha arregaçar os parentes e se unir à dimensão do ex-guitarrista do Slipknot. Ou seja, um jeito de derrotar esse filme é simplesmente não se mudar da casa que pertenceu à família anterior. Dessa forma, o ciclo não fecha e o filho não é dominado completamente por Bagul. O cara é um gênio. Como Ellison voltou pra casa antiga depois de ter morado na da árvore cortada, ele praticamente permitiu que Ashley fosse recrutada pra nova banda da entidade, dessa forma batizando o chazinho do próprio pai com uma gosma verde que parece a groselha do predador. No final do filme vemos Ellison, Tracy e Trevor amarrados, enquanto Ashley, versão encapetada, inicia a carreira de lenhadora com eles. É aí que a gente observa Bagul passando pro nosso mundo e pegando Ashley no colo, a levando pra sua casa na dimensão capirotesca, onde os outros jovens a esperam. Ok, se Bagul consegue pegar a garota no colo, quer dizer que de alguma forma ele tem que obedecer às leis da física do nosso plano, ou seja, ele é matéria orgânica. Sendo assim, Elliot podia ter combinado com um policial para que ele ficasse de tocaia na mansão esperando que Bagul aparecesse. Depois disso, era só o oficial da lei ter descarregado chumbo grosso no danado e ter acabado com a farrinha dele de uma vez por todas. Morre! A entidade teve avaliações super positivas, tanto da crítica quanto do público, se tornando um filme cult em apenas 11 anos de seu lançamento, o que eu devo concordar, porque a estética desse longa é de arrepiar os pelos do Forevis. A iluminação, ou melhor, a falta dela, as atuações caóticas e principalmente a atmosfera da casa conseguem criar um efeito de ida ao fundo do poço, onde Ethan Hawke se encontra no final da história. Além disso, a quantidade de jumpscares não é excessiva, o que deixa a gente imerso na trama. Não bastando isso, o visual do vilão, mesmo tendo sido emprestado do Slipknot, é legal e ameaçador, fora as filmagens do projetor que foram feitas em uma câmera de 8mm, o que contribui para a estética setentista do longa. Eu só fico triste mesmo com algumas conveniências do roteiro, que acabam no final que a gente viu, já que para um escritor investigativo, Ellison com certeza não tá no time dos brilhantes Sherlock Holmes e Agatha Christie. Sendo assim, a minha nota para a entidade é um 8,5. Nas bilheterias, o filme foi muito bem, custando apenas 3 milhões para um faturamento de quase 88 milhões de doletas, o que garantiu uma sequência que chegava aos cinemas 3 anos depois. Então já sabe, grava bem esse like no dedo de vocês e coloca a frase "eu quero" nos comentários para eu saber se vocês querem ver o vídeo da Entidade 2 aqui no canal. Sem mais delongas, bora pra contagem de presuntos. O total de presuntos em A Entidade foi de 20 corpítios e o troféu Presunto de Ouro vai pro primeiro danado que teve a grama parada. Galera, enquanto a sequência não chega por aqui, faz um favor pro tio e clica na playlist que eu separei pra vocês, chamada Filme de